Olá, amigos. 30 de outubro de 2014, legítima defesa em foco. A presidente da República reeleita, logo após a publicação do resultado eleitoral, veio a público para fazer a sua primeira manifestação, evidentemente de júbilo, acompanhada das figuras notórias que nós conhecemos muito bem. Ela não veio com o modelito vermelho de sempre. Escolheu a cor branca para simbolizar o tom central do discurso dela, o núcleo central do discurso dela, que foi o da conciliação e a da mensagem que, uma vez encerrado o período eleitoral e oferecido o resultado incontestável na ótica dessa gente, ela passaria a ser, em suas palavras, a presidente de todos os brasileiros. Também tomaram o cuidado de, improvisadamente, colocar sobre o púlpito de onde ela falava, com um teleprompter à frente, a bandeira brasileira, e não as habituais bandeiras vermelhas do PT, as estrelas do PT, e essa cor que nós sabemos muito bem o que representa, que se verificam nos movimentos de massa, que se verificam nas ações de massa das pessoas que estão no poder, capitaneadas hoje pela presidente reeleita Dilma Rousseff. Falar dos resultados eleitorais poderia ser tido como esperneio de derrotados. Pipocaram por todo o país denúncias de irregularidades e urnas eletrônicas. Urnas em que já havia, por exemplo, votos registrados em favor da candidata oficial. Claro que não vamos dizer que elas não tenham sido substituídas, mas a pergunta é como é possível que elas tenham chegado a ser preparadas. E situações muito mais comuns, em que pessoas, ao chegar para votar, na sua sessão eleitoral, constataram que outras pessoas já haviam votado em nome delas, e haviam votado, sabe-se lá, em quem? Talvez num candidato que não fosse aquele em que ela desejasse votar. Não sabemos, e parece que não, se as forças políticas, eventualmente prejudicadas numa possível fraude, vão se manifestar, vão exigir uma investigação estruturada, ou quem sabe até instaurar uma CPI a respeito dessa apuração de votos pela urna eletrônica e das irregularidades que se verificaram em todo o país. Provavelmente não é isso que vai acontecer, e a platitude do candidato Aécio Neves, derrotado nesse processo, deixou, a nosso ver, bem claro ao país essa posição. Seguiram-se depois discursos da oposição para nos fazer acreditar, e vamos acreditar, que desta vez, a partir da próxima legislatura, essa oposição realmente será oposição e se fará sentir como oposição. Essa é uma grande esperança do país, mesmo porque a composição do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, mudou substancialmente. O atual poder, o governo, perdeu um número importante de cadeiras e houve uma certa guinada conservadora no Congresso Nacional. Claro que nós esperamos que, a partir de 1º de fevereiro próximo, a oposição legislativa passe a se comportar efetivamente como oposição. Mas é necessário dizer, a senhora Dilma Rousseff, reeleita presidente da República, que nós eventualmente a aceitaremos como presidente de todos os brasileiros. Eventualmente aceitaremos a sua mensagem de conciliação, que nós sabemos muito bem que é feita porque nitidamente o Brasil ficou dividido politicamente após essa eleição. Se ela demonstrar que não está envolvida até o pescoço com as irregularidades e os crimes denunciados pelos dois personagens ligados à Petrobras e que estão ainda em andamento em regime de delação premiada. Se ela parar de trabalhar, de atuar como atua contra
a inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. C, o governo dela parar de atuar como atua contra o direito das pessoas de bem à legítima defesa. C, deixar de querer aparelhar a polícia em todo o país, lembrando uma entrevista que ela deu em 9 de outubro deste ano, a uma revista estrangeira, com um sentido claro de monopolizar todo o poder policial, centralizar todo o poder policial, sinalizando para o Estado policial que é completamente impróprio e indesejável para o Estado democrático de direito. C, parar de apoiar todas as ditaduras terríveis que estão aí pelo mundo, as ditaduras de todas as colorações que estão aí pelo mundo, e isso lembrando que efetivamente foi o que aconteceu na diplomacia brasileira no período anterior de governo, os 8 anos anteriores, e no período de governo dela, que agora terá mais 4 anos. C, pararem de se associar essas pessoas, os partidos que representam esse poder político, a organismos multinacionais liberticidas, a organismos multinacionais como o Foro de São Paulo, cujo propósito é destruir a democracia, destruir o Estado democrático de direito, instaurar a ditadura de coloração que nós sabemos muito bem, não só no nosso país, como na América Latina toda e, se puderem, no mundo inteiro, como se esse processo não tivesse sido extinto pela queda do Muro de Berlim. Aí sim, nessas circunstâncias em que nós não acreditamos, é que nós passaremos a acatá-la como nossa presidente. Até lá, nós somos obrigados a engoli-la. Até lá, nós somos obrigados a acatá-la como mandatária maior da nação, estritamente nos termos da lei, estritamente nos termos da Constituição, desde que ela não exceda, desde que ela não continue a baixar decretos soviéticos bolivarianos como esse que agora, embora foi derrubado na Câmara dos Deputados, será derrubado no Senado também, que é um bom sinal de uma melhor conduta do poder político, desde que pare de atuar para, através dos sovietes, querer instituir a ditadura do proletariado no país, passando por cima da Constituição da República. É muito importante e bom mencionar essa derrota política ponderável que ela acaba de sofrer. E mencionar uma outra derrota política que é também a rejeição, que já ficou clara em ambas as casas, a tentativa da Constituinte exclusiva para a reforma política, que seria um golpe verdadeiramente destinado a destruir as instituições e a reformar a Constituição num modelo bolivariano. E ademais, deixaram bem claras as lideranças das duas casas que também não aceitam aquilo que o governo quer, que é um plebiscito para a reforma política, esse também a ser um instrumento para a imposição pelo Poder Executivo de linhas mestras no mesmo sentido de uma reforma bolivariana, obtendo ou tentando obter, na onda de sua vitória presidencial, o apoio da população para essas medidas. O Congresso já decidiu, e isso ainda ficará mais claro na próxima legislatura, que isso não será feito, que a reforma política será de iniciativa do Congresso Nacional, que será discutida no Congresso Nacional e, se aprovada no Congresso Nacional, aí sim, aí então, submetida a um referendo popular, que é um processo muito mais interessante, muito mais preservador do Estado Democrático de Direito. Não sofremos uma derrota, mesmo porque a votação foi apertada, e mesmo porque a divisão política do país deixa clara a esse poder terrível que não pode fazer tudo o que quer, porque abaixo de uma certa linha divisória, no mapa do Brasil, não tem praticamente apoio algum. E ademais, se verificarmos efetivamente o que aconteceu em relação ao eleitorado, lembrando, 21, 22% simplesmente de abstenção, ou seja, de pessoas que não compareceram e, portanto, não apoiam esse governo e essa presidente da República, senão certamente teriam comparecido entusiasticamente, exceto aquelas pessoas evidentemente
impedidas por doença ou pessoas que vivem no mundo do crime e não têm interesse nenhum no futuro construtivo do país. E mais, os 7, 8% de brancos e nulos, tudo levado em consideração, mostram com toda clareza que ela obtém, que esse atual poder tem 38% em mais ou menos, aproximadamente, de verdadeiro apoio político no país. 38%, máximo 39%. Portanto, não tem ampla liberdade para as aventuras totalitárias que estão nos sonhos e nos pensamentos, nas atitudes, nos gestos e na ação dessa gente todo dia. Sonham com isso toda noite e acordam todo dia para tentar impor, goela abaixo da nação, esse projeto liberticida. Nós estamos aqui para respeitar o resultado das urnas, se o resultado efetivamente foi limpo. Se houver razões suficientes para pô-lo em questionamento, esperamos que os poderes políticos atingidos, que nos representam, se façam manifestar. E não abrimos mão de, uma vez concluída estruturadamente, de acordo com a lei, a investigação em andamento, sejam submetidos a impeachment até os atuais detentores do poder. Estaremos vigilantes em torno do Estado Democrático de Direito. Estaremos atentos para que não tentem destruir a democracia que se construiu no país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.